Bom, pessoal, hoje nós vamos estar falando sobre a minha experiência com aluguéis de imóveis. Vocês sabem que eu já fiz um vídeo falando aqui sobre aluguéis de imóveis, como que era a minha perspectiva relacionada a esse tipo de investimento, e eu também fiz um vídeo sobre o que na época era um impeditivo para mim estar investindo em imóveis, que era o efeito criptodopamina. Foi assim que eu nomeei esse sentimento que eu estava sentindo na época. Porém, eu venho estudando um pouco mais sobre isso e também refletindo um pouco mais sobre isso, e os motivos, as conclusões que eu tive, me fizeram acreditar que seria uma boa escolha eu investir nesses imóveis que eu tenho aqui e botar eles para alugar. Junto a isso também ocorreu uma situação, cara, que isso daí escancara como que é o Rio de Janeiro, que digamos que combou com tudo isso para que eu conseguisse alugar esse imóvel ainda com ele em obra, cara. Então, eu já tô com o imóvel alugado e ele ainda nem terminou a obra, entendeu? Então, meio que a gente já vai ter ali um custo de obra reduzido por ele já estar alugado mesmo estando em obra. Vamos lá por partes, pessoal. Primeiramente, o porquê eu dei essa sorte de ter ali o imóvel alugado mesmo em ele em obra. Cara, eu moro no Rio de Janeiro, Baixada Fluminense, e aqui onde eu moro, mesmo sendo um lugar bom, ele é rodeado por favelas. Então, eu tenho um familiar meu primo, ele morava num bairro aqui, vizinho do bairro onde eu moro, e estão tentando botar tráfico lá nesse bairro onde meu primo mora, tá ligado? Até que, devido a essa guerra de facção, o pessoal tá querendo botar tráfico lá, invadiram a casa do meu primo, entrou lá, tipo, uns 7 cara armados, tipo, com fuzil, fizeram a família dele de refém, tá ligado? As crianças estavam no quarto, pô, o cara estava de cueca lá, com a esposa dele, tipo, o cara tinha acabado de chegar do trabalho, os caras entraram, invadiram a casa dele, procurando lá um cara que supostamente era X9, que X9ava pra polícia o que os bandidos estavam fazendo ali na região. Pelo que eu fiquei sabendo, assim, até saiu, assim, nas páginas de notícias do bairro, vou estar mostrando aí um print para vocês na tela, sobre isso que aconteceu. Por esse motivo, o meu primo no mesmo dia decidiu, cara, sair daquele bairro, vazar, abandonar tudo que tinha lá e sair de lá, cara. E o bairro aqui onde eu moro é um bairro bom, é um bairro residencial, tranquilo, não tem tráfico perto, e eu tinha esse imóvel aqui parado, cara, porque para vocês que não sabem, esse imóvel aqui que eu tenho, que ficou para mim, era da minha avó e do meu vô. O terreno todo aqui, era do meu pai. Só que o imóvel era feito no terreno do meu pai. Então, quando meus avós faleceram, foi para o meu pai o imóvel. E meu pai faleceu no mesmo ano, meses depois, e acabou caindo no meu colo. Eu estava com uma vibe ruim em relação a estar nesse imóvel. Para mim é difícil entrar no imóvel que era a casa da minha avó, a casa onde eu ficava, onde que, tipo, eu tinha sempre a minha avó ali. Entrar nesse imóvel para mim é bem difícil, tipo, de estar ali e não ver minha avó, não ver meu avô. Vocês sabem que eu já falei aqui em outros vídeos que meu avô foi muito importante, assim, na minha criação e na minha formação como homem, assim. Meu avô me ensinou muita coisa, cara. Então, tipo, é meio triste para mim estar aqui, entrar no imóvel da minha avó, entrar na casa que era do meu avô, sem ele estar ali. Porém, eu andei refletindo muito sobre isso e cheguei à conclusão de que aqui, cara, tem esforço, tem suor, tem investimento do meu vô, da minha avó, do meu pai, e de alguma forma, cara, isso infelizmente, devido aos fatos, já acabou na minha mão. Não infelizmente que isso acabar na minha mão, né, porque querendo ou não, isso daí é um ativo. Opa, aí ó, seu Adão, até chegou o pedreiro. Tô fazendo um vídeo aqui, seu Adão, fazendo um videozinho aqui no meu canal. É, fazendo um videozinho aqui. Já vou lá falar com você já. Então, tipo, isso é um ativo, então, querendo ou não, isso é bom de estar na minha mão. Sou grato por isso ter vindo parar em mim, e eu tenho a obrigação, né, de cada vez mais multiplicar, prosperar cada vez mais, engrandecer, investir, gerar mais capital assim e deixar para as próximas gerações, como aconteceu comigo. Então, isso eu já reformulei na minha mente, ressignifiquei isso e agora eu enxergo isso como um pensamento bom. Dito isso, pessoal, vamos agora
para o tópico em relação, tipo, financeiro mesmo, visão de longo prazo em questão financeiro, se vale ou não a pena e também a estratégia que eu utilizei para estar pegando capital sem estar liquidando meus ativos, para me conseguir utilizar para investir aqui meio que sem liquidar meus ativos. Vamos lá, primeiramente, pessoal, da onde veio o dinheiro para me poder, mexer nesse imóvel aqui? Porque querendo ou não, cara, aqui vai um dinheiro, só ali, tipo, no banheiro e nos outros cômodos ali, eu já gastei, tipo, quase uns 7.000 conto, acredito que a reforma inteira que vai ser feita ali, eu devo gastar lá para os 20. Então, o que que eu fiz, pessoal? Vocês sabem aí que a gente não está no mercado bom, atualmente no Bitcoin, ele está por volta dos 74.000 no momento que eu estou gravando. Porém, pessoal, quando eu precisei desse dinheiro para estar investindo aqui, o Bitcoin estava lá por volta dos 71.000, cara. E eu nunca queria vender os meus Bitcoins a 71.000 dólares, mesmo tendo comprado eles muito mais barato. Eu sei que o Bitcoin vai valer muito mais, pessoal. Então, o que que eu fiz? Eu utilizei os meus Bitcoins como colateral no protocolo da nave e fiz um empréstimo em USDC com com os meus bitcoins colateralizados. Então, eu utilizo o dinheiro sem perder os meus bitcoins. E assim que eu terminar de fazer toda a reforma aqui no imóvel, quando eu começar a receber o retorno do meu investimento, eu pago meu empréstimo e tenho meus bitcoins de volta. Caso você não saiba, não entenda o que eu estou falando, eu tenho meu canal no YouTube onde eu falo somente sobre cripto, vou estar deixando aqui na descrição para vocês, com certeza lá tem um vídeo de eu já ensinando sobre empréstimo colateralizado. Mas vamos lá, pessoal. E um outro ponto também que eu tinha como empecilho na minha mente para investir, ah, em imóveis, pessoal, querendo ou não, era sobre o tempo que eu iria demorar para receber o meu dinheiro de volta, cara. Como vocês sabem, eu venho do mercado cripto, comecei a ganhar dinheiro com cripto e em criptomoeda é um mercado muito volátil, as coisas costumam acontecer muito rápido, cara. E, eh eu visualizar num horizonte, tipo, 2, 3 anos para me receber o retorno do meu investimento, para mim era muito tempo, porém eu comecei a estudar, a entender mais sobre preferência temporal e percebi que essa, na verdade, seria uma boa escolha para mim investir em imóveis, porque querendo ou não, mesmo eu tendo que fazer ali uma leve reforma sempre que trocar de hóspede, pessoal, eu ainda consigo ter lucro com esses imóveis alugados, pessoal. Ainda mais se eu alugar para pessoas que pretendem ficar aqui, como é meu primo, durante bastante tempo, pessoal. Então, querendo ou não, eu, depois de refletir muito sobre isso, uni o útil ao agradável, pessoal. Uma coisa também que ficava muito na minha mente martelando, até por eu consumir bastante conteúdo, assim, dessas coisas, é que a densidade demográfica do Brasil cada vez vem diminuindo, não só do Brasil, mas como do mundo inteiro. As pessoas vêm tendo menos filhos. Logo, a longo prazo, os imóveis tendem a se desvalorizar e tende a ter uma menor procura para imóveis num geral, vamos dizer assim. Porém, pessoal, eu acredito que isso vai acontecer numa escala de tempo de, tipo, cara, uns 30 anos. E também, cara, uma coisa que eu venho reparando aqui onde eu moro, isso pode ser um recorte apenas daqui da minha realidade, mas é que eu tô vendo as pessoas cada vez mais tendo filhos, cara. Porque, querendo ou não, mais de 44% da nossa população recebe auxílios do governo e esses auxílios são estimulados através da quantidade de filhos que você tem, cara. Então, o povo brasileiro quer receber auxílio do governo, um monte de gente aqui tem filho para ir lá para o cadastro único, botar mais um, outro candango para estar recebendo Bolsa Família ou qualquer um tipo de outro de auxílio, cara. Seu filho vem autista, é mais um salário mínimo, os caralho, e vai que vai, auxílio e toma. Por isso que eu acredito que sim, a densidade demográfica brasileira vai diminuir, porém, isso num horizonte de tempo gigante. E até eu conseguir o retorno do meu investimento, fazer mais uma parcelinha, dá para mim aproveitar bastante esse momento de mercado e quem sabe lá na frente, se eu ver que vai vir diminuindo ou se eu desalugar e demorar para alugar, eu posso estar liquidando esses imóveis, assim, sem nenhum problema, cara, porque eu já vou ter rentabilizado o dinheiro dos aluguéis e também já vou ter me aproveitado desse tempo no mercado para conseguir essa renda passiva, cara, porque eu não só vou alugar esses imóveis, mas também a casa onde eu moro, eu pretendo repartir ela ali em 2, 3 kitnets e alugar, porque eu quero me tornar o mais líquido possível para buscar novos horizontes, passar um tempo fora, talvez passar um tempo no Paraguai, em um outro país, fazer uma tour aí em alguns países junto com a minha namorada para a gente enriquecer a nossa cultura e eu também conseguir visualizar novos horizontes para mim entender o que que eu quero da minha vida, cara. Chega de enrolação, vou mostrar aqui para vocês aqui como que tá os imóveis aqui, o que que eu vou fazer, mostrar para vocês aqui como que é também aqui
o quintal, essas coisas assim, o que que eu tenho de projeto, para quem gosta disso, né, também de ver essas coisinhas assim. E quem sabe, quando eu terminar a obra, eu faço um vídeo falando para vocês o quanto que eu gastei em tudo e quanto tempo eu vou demorar para receber o meu dinheiro de volta, cara. Vamos lá, porque daqui a pouco eu tenho que ir pra academia. Aí, pessoal, esse daqui é o banheiro. Tô começando a reforma por aqui, que é o que tava mais ruim, né? Tava pior. Aí, ó, o seu Adão já trabalhando firme nas cerâmicas. Pode parar. Ficando top. Pode parar. Aí, ó, ficando top. Tivemos um probleminha aí, porque embaixo do box tá tudo oco, então vai precisar ser refeito. Quer alguém pra filmar aí? Não, tá, precisa não. Vai precisar ser refeito aqui o contrapiso do chão. Mas vamos que vai ficar tudo bom, vai dar tudo certo. Não, Saldão? Pode parar aí. Vambora. Aqui, pessoal, é o quarto. Tem as coisas pessoal ali do pessoal que tá aqui, do meu primo. Quarto aqui. Tem que dar um retoque na tinta, pintar a janela, essas coisas assim, e repor a cerâmica desse quarto aqui também. Mas é um quarto bem grande. Aí aqui tem a sala, que também é bem grande, e é mesmo os retoques do quarto em questão de tinta. Aqui tem uma umidade que eu vou precisar resolver, que é de uma outra parte da casa lá, onde meus outros primos moram. Entendeu? Mas aqui é retoque na tinta, rebaixar a casa inteira, retoque nas janelas também, essas coisas assim. A elétrica da casa já foi feita, entendeu? Aqui tem um corredor, aqui ó, que era tipo um barzinho que meu avô fazia para ele tomar brico-tico dele. Também rebaixar, retocar a pintura, essas coisas assim. Fechar ali a questão daquela instalação que a gente tinha feito. E aqui é a cozinha, cara. Aqui tá toda no azulejo assim, eu vou mais dar uma limpeza aqui bem, rebaixar para ficar top e trocar as cerâmicas do chão, pessoal. Aqui, pessoal, ali vai para uma área de serviço, porém eu vou fechar essa porta aqui porque ali eu vou fazer outra kitnet. Eu vou mostrar para vocês. Essa casa aqui meio que vai terminar aqui, vai ser fechada e ali eu vou fechar para ali ser outra kitnet, aqui nessa área de serviço. Então, por exemplo, aqui vai ser meio que a cozinha dessa nova kitnet que eu vou fazer, junto com o banheiro, entendeu? E aqui, ó, é porque tá fechada essa porra, vou mostrar lá por fora, mas aqui é um outro quarto, que vai ser o quarto da outra kitnet que eu vou fazer. Eu vou lá fora pra mostrar pra vocês. Pessoal, aqui é a varanda, eu vou fechar ela assim e vou botar lá no blindex para meio que fazer uma área de serviço aqui no lugar daquela lá. Mas também é a varanda grande. E aqui é a entrada do quintal. Quintal bem grande. Tá sujo por causa dos entulhos, das coisas da obra assim. Eu vou mandar limpar, sempre mando limpar também. Aqui, tipo, tem muita árvore com fruta. Tem pé de coco, 2 pés de abacate, um pé de laranja da terra, goiaba, cajá. Ali tem a empinha ali plantado pra caralho, que minha tia plantou. Tem um pé de cacau ali que também tá lotado de cacau ali. E fora ali tem bananeira também, e fora ali que do lado que é o meu terreno, que eu moro assim, que também tem um monte de árvore frutífera. E aqui, ó, é o outro quintal, é mole. E ali é o outro quarto que eu falei que eu vou tá transformando em uma outra kitnet. Aí eu vou puxar aqui uma área de serviço aqui, dali pra cá, nessa kitnet aqui, pra servir essa kitnet. Cimentar essa parada aqui toda, mandar limpar isso aqui também, né? Tá uma zona. Aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, pessoal, vai ser o outro quarto da kitnet. Bom, pessoal, mostrei pra vocês ali um pouco do imóvel. Ali, basicamente, vai ser uma casa. Eu vou tentar até ver alguma forma de eu transformar aquela casa ali, uma casa com 2 quartos, porque os cômodos são bem grandes. Vai ser uma casa e uma kitnet. A casa eu pretendo alugar ali por volta dos, cara, bota aí, como tá em reforma, vai começar nos 700 e no, tipo, até assim, o final do ano que vem, talvez eu botar ali uns 900 ou R$ 1.000 ali nessa casa aqui. E na kitnet ali, eu acho que eu consigo ali por volta de uns 400, R$ 500 aqui na região, cara. Lembrando que aqui é uma região, tipo, digamos que interior, cara, Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. O aluguel aqui não é tão caro, irmão, e o custo de vida aqui também
não é tão caro, entendeu. E apesar de aqui ser uma área boa, pessoal, porque aqui não tem tráfego, zero tráfego, aqui é um lugar, tipo, residencial, digamos assim. As ruas aqui são arborizadas com bastante sombra, entendeu. Não tem viciado, nego usando droga, nem isso. Não tem, tipo, bagunça de trem, tá ligado, porque pra quem não sabe, aqui no Rio de Janeiro as estações de trens é cheio de cracudo e normalmente sempre tem boca de fumo, assim, nas estações de trem. Aqui não tem essas estações de trem perto, entendeu. Mas tem transporte público para quem gosta, para quem usa transporte público, aqui você tem fácil acesso a pontos de ônibus, também tem, tipo, mercado, colégio, restaurantes, um monte de coisa assim em volta. Então aqui é uma área boa, assim, meio que valorizada aqui na Baixada Fluminense, entendeu. E é isso, pessoal, entendeu. Apesar de, tipo, isso ter vindo para mim, esses imóveis ter vindo para mim por coisas ruins que aconteceram na minha vida, que foi perder a minha avó, perder meu avô, depois perder meu pai, tá ligado? E acabar os imóveis ficando pra mim, cara, eu sou bastante grato pelo esforço que meu pai, que meu avô, que minha avó, botaram nas coisas pra hoje eu poder ter isso aqui, cara. Então mesmo com tudo de ruim que aconteceu, assim, cara, eu sou grato e vou valorizar o esforço que eles fizeram, vou pôr esforço também, vou melhorar, vou aprimorar, vou fazer isso gerar renda, entendeu? Para deixar para as próximas gerações muito mais do que eu recebi, cara. O meu pai, antes de morrer, tá ligado? Ele falou para mim: "Cara, ó, tu vende essa porra ou aluga, mas não bota mais nenhum parente aqui nessa porra, porque, cara, a gente, tipo, a gente não, né? Meu pai e minha mãe ajudou muito, assim, a nossa família. As pessoas, assim, da minha família têm muito que agradecer meu pai, porque meu pai ajudou muito. Meu pai deu muito terreno para os outros, meu pai deixou muitas pessoas construir casas, assim, em parte dos terrenos. Meu pai ajudou muito as pessoas, entendeu. Meu pai foi um cara que fez muita diferença na família, tá ligado. E eu pretendo também, tipo, fazer bastante diferença na família, não igual meu pai de sair ajudando um monte de parente, mas sim na minha família, na minha mulher, nos meus filhos, entendeu. Até alguns parentes ali que eu vejo como família que eu tento ajudar, mas não tão bom quanto o meu pai, tá ligado? Eu sou um pouco diferente do meu pai nesse aspecto, entendeu? Mas eu vou com certeza multiplicar o que me foi deixado e deixar muito mais para as próximas gerações, entendeu? Então, eu não tenho um sentimento ruim, de ter recebido isso dessa forma, apesar de ter acontecido o que aconteceu, já mudei isso na minha mente, já ressignifiquei. Eu sou grato por hoje eu ter essas coisas, independente do que aconteceu, isso é coisa natural, né, mano? As pessoas nascem, morre, ela cumpre a sua missão aqui na Terra e parte, né, rapaziada. Então, tipo, eu não posso, tipo, ficar se martirizando tanto essas coisas assim, porque são coisas naturais da vida, assim, da mesma forma que eu tô vindo aqui, tô experienciando a vida, a matéria aqui, vou cumprir a minha missão e também vou partir, cara. Então, aceito essa missão que me foi deixada aí, tá ligado, pela minha família, vou multiplicar tudo que eu recebi e vou deixar muito mais para nossas próximas gerações, cara. E fica essa reflexão para você aí também, né, meu cria. Então, por esse vídeo é tudo, pessoal. Vou estar deixando aqui para vocês os dois vídeos que eu citei aqui nesse vídeo, que é onde eu falo sobre preferência temporal e que é o outro vídeo onde eu falo sobre o efeito criptodopamina, que é algo que eu tenho de não conseguir investir em coisas que não vão me dar o ROI rápido, cara. Mas é isso, pessoal. Fiquem com esses dois vídeos que agora eu vou para academia. Vambora.